Livro de Joel. O livro de Joel é interessante, a mensagem dele vai falando sobre um período de muita dificuldade e destruição em Israel. A gente não sabe exatamente o período, também lembra Obadias nisso. Alguns acham que é século IX, outros acham que é no período do cativeiro que acontece essa história, por conta de não aparecer nenhum rei, né? Algo que lembra muito o que Oséias vai falar, né? Oséias 3, versículo 4, que viria um tempo que não haveria rei em Israel. Então, a gente não sabe exatamente o período, só fala realmente do que está acontecendo, e é muito interessante. O livro fala sobre uma profecia, né, da ideia da praga de gafanhotos, que iria vir, uma calamidade inédita, ah, pelo que o versículo 2 e 3 fala, que ainda não havia acontecido um povo, mas aí quando ele vai descrevendo a profecia, a gente vai vendo o tamanho da destruição, e o tamanho da calamidade, realmente, como as pessoas vão ficando ali dentro do povo de Israel. Ele vai falando sobre etapas, né? Ele fala sobre gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor. Depois, no capítulo 6, ele descreve aqui uma nação poderosa, inumerável, que invadiu a terra. Então a gente vai vendo a destruição. E o cenário, quando a gente olha para as pessoas, versículo 8, interessante que ele fala da ideia do pranto, da tristeza das pessoas, o lamento aqui. No versículo 9, 10, 13, fala também do resultado, olhando agora para os sacerdotes, como eles estavam nesse momento. No finalzinho do versículo 9, estão de luto. Se a gente olha também para os versículos 11, 12 aqui, a população toda está sofrendo. Lembrando, nem todo mundo tinha condições, existiam também as pessoas do povo, que não eram sacerdotes, assim, por gente, príncipes, e elas também sofrem por conta disso. Então, interessante, o povo todo está sofrendo algo, como ele fala, algo diferente do que tinha acontecido até hoje. E a ideia mesmo que o livro vai trazer é que o povo venha para Deus, venha clamar ao Senhor, se arrependa do que eles estavam fazendo. Versículo 13 começa falando: ponham vestes de luto aos sacerdotes e prentem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Versículo 14, decretem um jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades. E o 15, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte de Todo-Poderoso, ele virá. Então é uma mensagem para que o povo se arrependa, realmente, do caminho que estava tomando aqui nesse período. Uma reflexão também do versículo 19, que a gente vê agora Joel. Ele clama ao Senhor, né, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. E no 20, até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Então, os animais já estavam fazendo esse clamor por conta de tudo que eles também estavam passando. O povo precisava fazer isso, que Joel, e como ele diz aqui, até os animais que não têm a mesma racionalidade que a gente, obviamente, estavam fazendo. O povo precisava se voltar ao Senhor. No início do capítulo 2, ele continua falando aqui sobre o que estava acontecendo. A imagem, né, é dia de trevas, versículo 2, de escuridão. Depois, no versículo 10, diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. E aí vem o versículo 12 em diante, a gente vem o chamado. O Senhor continua chamando o seu povo para o arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel já tinha falado isso lá anteriormente no capítulo 1. E agora no 2, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Interessante, né? Rasguem o coração. Quantas vezes realmente as coisas que nós fazemos são externas e não internas, não tem realmente uma profundidade no arrependimento, na mudança, realmente. Às vezes mudamos porque fomos pegos em algum pecado e logo isso não é um arrependimento às vezes, né? Claro que algumas pessoas são pegas e mudam, mas algumas só
tão tristes que foram pegas querem continuar no pecado, algumas outras falam que vão mudar, mas internamente não fazem realmente uma mudança. Então é interessante o Senhor falar isso para o seu povo, lembrando que Israel, durante esse período dos reis, até o cativeiro, não teve bons reis. O povo sofreu muito na época de Baasa, então era muito difícil. Os versículos dizem pra gente lá de Primeira Reis e Segunda Reis, quando vai contando a história, que o povo não queria nem mais ficar em Israel. Muitas pessoas estavam migrando até para Judá. Tamanha era a dificuldade do povo. Mas também Judá passou pela mesma coisa. Judá teve vários momentos onde os reis não fizeram bem, o povo sofreu muito também. Então, o profeta aqui está chamando o seu povo de volta, falando: olha, vamos clamar ao Senhor, vamos se arrepender. E o próprio Senhor agora está fazendo isso. Clamem a mim, voltem-se para mim, rasguem o coração de vocês. E o 14 é interessante, talvez ele volte atrás e arrependa-se ao passar, deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Muitas vezes o Senhor já vai deixar uma consequência do pecado. Ele já fixou, isso é o que vai acontecer por conta do nosso pecado. Mas nós podemos orar ao Senhor e pedir, né, se nós estivermos arrependidos de todo o coração, para que o Senhor volte atrás, para que o Senhor não faça determinada coisa, não deixe determinada coisa aconteça, que a gente possa novamente recomeçar. Isso é interessante, a gente deve pedir ao Senhor para recomeçar, quando a gente está realmente arrependido. E aí, do versículo 18 em diante, a gente vê qual é a resposta do Senhor quando o povo se arrepende. Interessante, a gente viu toda a dificuldade que Israel estava passando. Quando o povo se arrepende, a gente vê como as árvores dão os frutos, o cuidado com os animais do campo, né? Eles agora têm pastagens verdes, e assim por diante. A alegria volta. Se antes era luto, agora a alegria volta, fala o versículo 23. As chuvas voltam e assim por diante. Que a gente pense nisso. Às vezes a nossa vida tá assim, uma vida de destruição. O fato é que nós precisamos voltar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, para que a vida seja melhor, que a gente volte a ter alegria. Os versículos 28 em diante são conhecidos por conta de Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21, quando Pedro fez o discurso e ele citou esses versículos, né? Derramaria o Espírito sobre todos os povos. Então, uma profecia aqui do que vai acontecer lá depois da ressurreição do Senhor Jesus e do período de Pentecostes, quando os apóstolos começarem a pregar agora, cheios do Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus. Então, isso é bem interessante. O versículo 28 vai contando um pouco mais sobre isso, e foi o que Pedro citou lá em Atos 2, para a gente ver a profundidade desse livro. E o capítulo 3 fala do castigo, julgamento para as nações que maltrataram o povo. A gente viu em Obadias que o Senhor fez isso com Edom, por conta do que Edom fez com seu irmão Israel, e aqui continua se falando agora para os outros povos. Então, bem interessante também. Na continuidade do capítulo 3, do 17 ao 21, a gente vê a diferença que vai ser para o povo de Deus e para os outros povos. Ele fala: naquele dia, versículo 18, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluida do Senhor, e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá. Então, a mensagem de esperança do Senhor, para que eles se arrependessem. E o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo, ia julgar e fazer justiça. É a mesma coisa pra gente. Que a gente pense no Senhor Jesus, que um dia a gente vai poder viver com Ele na Nova Jerusalém, num lugar realmente agora eterno, que emana leite e mel. Tudo que aconteceu nessa vida, o Senhor julgará. Ah, mas tal pessoa fez tal coisa comigo, o Senhor julgará. Nós precisamos ser julgados também pelo Senhor, que nós ficamos com Ele, que nós obedecemos e não imitamos os outros povos, não imitamos outras pessoas, para assim poder ficar com o Senhor Jesus.